Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Hoje com resolução de exercícios, né? Nós vamos resolver e comentar questões sobre refração da luz, ok? Então vamos lá para a primeira questão. É o seguinte, sabendo que um meio apresenta índice de refração absoluto, né, de 3 meios, assinale a afirmativa correta. Letra A. A frequência de qualquer radiação eletromagnética ao passar do ar para esse meio é alterada. Letra B. A velocidade de propagação da luz nesse meio diminui. C. O período de qualquer radiação eletromagnética ao passar do ar para esse meio é alterado. Letra D. O raio de luz, que forma um ângulo de 60 graus com a normal, ao passar do ar para esse meio, sai com um ângulo maior que 60. E letra E. Um raio de luz, que forma um ângulo de 70 graus com a normal, ao passar do ar para esse meio, não sofre desvios. Ok? Então vamos ver qual é a correta, comentar sobre a questão, sobre a alternativa correta e aquelas que não estão incorretas também, certo? Então a resposta da questão é a letra B, não é? A velocidade de propagação da luz nesse meio diminui, ok? Então por que vai diminuir? Vamos pensar o seguinte: índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, tá certo? Então a resposta deu 3 sobre 2, né? 3 meios ou 1,5, né? Fazendo essa divisão, certo? Então percebam que o valor ele é maior do que 1, ok? Ele é maior do que 1, ou seja, ele está passando, né? Nós temos ali um índice de refração, né? Que é maior do que 1, ok? Né, que dá 1,5, então eu tenho um alto índice de refração, certinho? Então eu tenho ali uma alta densidade e uma velocidade menor do que no ar, por exemplo. No ar é igual a 1, ok? Então ele diz o seguinte, ele diz que a velocidade de propagação nesse meio ele vai diminuir, certo? Se passa do ar para este meio, né, que do ar é 1 e passa para um meio que é 1,5, certo? Então há uma diminuição na velocidade, porque há um aumento da densidade, certo? Então, a letra B é satisfatória justamente por conta disso, certo? Se passa do ar para este meio, né, que tem um índice de refração maior do que 1, certo? Então, a velocidade ela irá diminuir. Se ela diminui, ela se aproxima da reta normal, né? Ok? Então vamos entender por que, que a C, a D e a E não são corretas, né? Então a letra A diz o seguinte: a frequência de qualquer radiação eletromagnética ao passar do ar para esse meio é alterada, né? Nós vimos na aula que não é frequência que se altera. A frequência ela permanece constante. O que vai ser alterado vai ser a velocidade por conta da mudança no comprimento de onda, ok? O que muda é o tamanho da onda, o comprimento de onda, e não a frequência. A frequência, certo? Ela não se altera, tá ok? Então a letra A ela está incorreta por conta disso, porque ele fala em frequência, certo? Frequência não é alterado. O que é alterada é comprimento de onda, ok? Na letra C tem o seguinte: o período de qualquer radiação eletromagnética ao passar do ar para este meio é alterado, certo? Período é tempo, certo? O que vai mudar não tem nada a ver com a frequência, certo? Período é o inverso da frequência. Então, tudo aquilo que envolve frequência não é alterado, apenas o que envolve o comprimento de onda. Aquilo que envolve comprimento de onda ou velocidade, certo? Não período. Tem que ter cuidado. Letra D. O raio de luz, que forma um ângulo de 60 graus com a normal, ao passar do ar para esse meio, sai com um ângulo maior do que 60. Não é maior do que 60, é menor do que 60, certo? E ele se aproxima da reta normal, certo? Quando passa de uma velocidade maior para uma menor, ok? Lembre-se, passou de uma velocidade maior para uma menor, ele vai
se aproximar da reta normal. Tá ok? Então, por isso que não é a letra D, certo? Ele não sai com um ângulo maior do que 60, é menor do que 60. E um raio de luz que forma um ângulo de 70 graus com a normal, ao passar do ar para esse meio, não sofre desvio, sofre sim desvio, certo? Não é uma mudança, não é uma refração ali de incidência normal, tá ok? Ele vai ter um ângulo, né, quanto essa incidência, né, que o ângulo aqui no caso é 70 graus, com isso ele vai passar para o outro lado também com um ângulo, né? Nós vamos ter ali um ângulo de refração. No caso desse ângulo de refração, ele vai ser menor do que 70, tá ok? Então, por isso que essas alternativas elas não estão corretas. A correta é apenas a letra B, a única que satisfaz é a letra B, certo? Vocês perceberam como é fácil, como é simples? Então, basta lembrar, né, daquilo que foi visto na aula passada e facilmente a gente consegue responder essa questão, tá ok? Então, questão fácil, questão simples, já vencemos, né? Então, a questão 2 é o seguinte: levando-se em conta o índice de refração e a velocidade de propagação no vidro, podemos afirmar que, certo? Aí ele deu uma observaçãozinha aqui, né? A velocidade da luz vermelha, né, que é o VE, o VAM, a velocidade da luz amarela, e o VAZ, a velocidade da luz azul, ok? Então nós vamos ter ali comprimentos de ondas diferentes, certo? Quando ele passa pela refração, né, acontece ali uma dispersão. Então a luz branca ela vai se decompor aí nessas luzes, né, que é vermelha, amarela e azul, ok? Então ele quer saber o seguinte: questão das velocidades, né? Quem tem maior velocidade e quem tem menor velocidade, tá ok? Então preste atenção, questão simples, certo? Então a resposta só pode ser a letra C, ok? Velocidade da luz vermelha, não é maior do que a velocidade da amarela e é maior do que a da azul, tá ok? Muito simples. Passa do meio, não menos refringente para o meio mais refringente, vai acontecer o desvio. E esse desvio ele depende da velocidade, certo? Okay? Ele depende da velocidade. Então, aqueles raios de luz cuja a velocidade ela diminui, né, passou de um meio para o outro, e há uma diminuição na velocidade, ele se aproxima mais da reta normal. Então, dos raios que estão aqui, que é o raio azul, o raio amarelo e o vermelho, okay? Aquele que está mais próximo da reta normal, ou seja, o ângulo é menor, é o raio azul. Ou seja, ele vai ser o raio de menor velocidade. Ele está mais próximo da normal. Okay? Está mais próximo da vertical. Okay? Logo em seguida, nós temos o amarelo. Certo? Então, esse raio de luz amarelo, ele tem ali uma velocidade maior do que o raio azul, porque o ângulo é maior, porém menor do que o vermelho. Então ele está intermediário, tá ok? E daqueles raios que tem menor velocidade, né, que no caso é o azul, o intermediário, que é o amarelo, e aquele que vai ter maior, vai ser o vermelho, porque ele está mais distante da reta normal, né, da vertical, ok? Então, na sequência nós temos o seguinte: o vermelho tem maior velocidade, o amarelo tem a velocidade intermediária, certo? Menor do que vermelho e maior do que azul, que é o que tem menor velocidade, tá ok? Então a resposta letra C, velocidade do raio vermelho é maior do que do amarelo, que por sua vez é maior do que o do azul, ok? Então questão bem fácil, né? Então basta a gente observar ali quem está mais próximo da reta normal para a gente entender quem é que tem maior e quem é que tem menor velocidade, ok? Então vamos lá. Por que não é a letra A? Então a letra A ele diz o seguinte, ó, ele começa bem, ó, vermelho maior do que o amarelo. Começa legal. Só que no final ele fala o seguinte, diz que o amarelo é menor do que o azul. E não é verdade, ok? A própria figura nos mostra isso. Na letra B, velocidade do vermelho é menor do que o do amarelo e menor do que o azul. Não, é o contrário, certo? Cuidado que a letra B é a opção da confusão.
certo? É a opção da confusão. Então, a letra B, o aluno pode se confundir, né? Achar de que quem está mais distante tem menor velocidade, quem está mais próximo tem maior velocidade. Tome muito cuidado com isso, certo? Na letra D, diz que todo mundo é igual. Não, há mudança de velocidade porque há mudança no comprimento de onda, tá ok? E na letra E, velocidade do vermelho é menor do que o amarelo, que por sua vez é maior do que o azul. Isso aí também é absurdo. Assim como a letra A e a letra E, certo? E também a D são os absurdos, tem que ter cuidado com a B e a C. A B e a C são as opções que vão fazer confusão. Então tem que ter cuidado com isso, certo? A partir desse exemplo, nós também podemos observar, certo, alguns acontecimentos, né, ou algumas referências do cotidiano, como por exemplo, então por que que as placas de trânsito e a sinalização, né, os sinais utilizam o vermelho para parar? É porque o vermelho na refração, né, que vai ser a passagem ali, né, entre os meios ópticos, nós vamos perceber, ele é aquele que se propaga com maior velocidade, ou seja, nós vamos ter a percepção do vermelho primeiro, certo? Então, por isso que ele é essa cor de notificação, certo? Para o pare, por exemplo, né? Então, as placas que precisam dessa notificação rápida utilizam a coloração vermelho, assim como o sinal de trânsito, tá ok? Então, justamente por conta dessa dispersão da luz, o vermelho ele apresenta maior velocidade, então por isso ele é utilizado para essas notificações. Ok? Então a questão 3, né? Perceberam que a questão 2 é muito simples, basta observar bem a figura quanto à questão dos ângulos. Então na questão 3 é o seguinte, a figura mostra um arranjo experimental, certo? Isso, no fundo do vaso, uma fonte pontual emite um raio de luz que se desloca na água e atinge a superfície dióptrica, né? Então, considerando o ângulo θ como um ângulo limite, né, o raio emergente é o raio, né? Então, o ângulo θ é o ângulo limite, então, qual vai ser o raio que emerge desse ângulo limite, certo? Gente, lembre-se que ângulo limite vai me dar uma reflexão, não é, sobre a superfície de separação entre os meios, certo? Então, o raio 1, certo? Ele é uma reflexão uma refração, desculpa, que ele iria acontecer se o raio tivesse na mesma reta, certo? O 2 e o 3, certo? É com desvios, né? O 2 com desvios e o 3, não é? O 3 na verdade é que ele passa direto, né? Então nós temos os desvios 2, o 4 e o 5. Porém o 5 é de reflexão total, né? Então vamos ver a resposta e daí nós vamos analisar. Então a resposta é a letra D, não é? Vai ser o raio 4. Quando a gente fala de ângulo limite, nós estamos levando em consideração que a refração ela vai se dar em cima da superfície de separação. Então, muito simples, né? Quem está em cima da superfície de separação é o raio 4. Então, por isso que ele é a correta, não é? A1, por que, que não é correto? Por que, que a letra A não está correta? Muito simples. A1 seria o caso de uma reflexão na normal, né? De uma refração na normal. Tá ok? Que não é o nosso caso. O 2 é um desvio com mudança de velocidade, tá ok? Que também não é o nosso caso, já que ele está tratando o ângulo θ como um ângulo limite. Não é? O 3 não está considerando desvios, é como se não tivesse uma separação entre os meios, e há uma separação entre os meios. E o 5, bem como já foi dito, é de reflexão total, ok? Que não é o nosso caso. Se esse ângulo θ, se a gente aumenta ele, faz uma abertura maior nele, aí poderia ser o caso, né, do raio 5, mas não é o nosso caso. O nosso caso é de ângulo limite, ok? Então, questão bem facinho, né, essa daqui, né? Já a questão 4 diz o seguinte: a miragem é um efeito óptico frequente nos desertos, produzido pela reflexão total da luz solar na superfície comum a duas camadas de ar aquecidas diversamente, sendo a miragem vista, via de regra, em posição invertida, né? Este fenômeno é consequência da letra A,
difração da luz durante sua trajetória. Letra B, difusão da luz ao atravessar as diferentes camadas atmosféricas, né, da atmosfera. Letra C, presença de oásis nas regiões desérticas da Terra. Letra D, forma esférica da Terra que facilita a dispersão da luz na atmosfera. E letra E, variação do índice de refração do ar com a sua densidade. Então, vamos ver a resposta correta e fazer os nossos comentários. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? Então, a gente consegue ver a miragem, né, de forma invertida, justamente por causa da variação dos índices de refração do ar com a sua densidade. Ok? Então, bem simples. Região desértica, a parte de baixo, que é a parte arenosa, no momento da incidência solar, ela vai se aquecer muito. Ok? Se aquece muito. Então, um ar bem acima, né, dessa região, né, arenosa, que está muito aquecida, ela também vai se aquecer bastante, certo? E a temperatura desse ar, ele vai diminuindo, né, à medida que vai se afastando dessa parte arenosa, ou seja, a partir da altitude, ok? Então existe uma diferença ali cuja a temperatura, isso também vai dar uma diferença de densidade, certo? Então consegue-se, né, as pessoas conseguem ver essa miragem justamente por conta dessa separação, né? Dessa diferença de temperatura e de densidade que acontece aí no ar. Um exemplo disso acontece no asfalto, ok? Então, se você já viajou, ok, e consegue perceber, né, quando a gente consegue olhar bem distante a estrada, né, a BR ou a MA, e a impressão que nós temos é que numa região um pouco distante é que tem água, né? Parece que tem água no asfalto. E quando a gente chega lá, não tem nada, né? Então aquilo ali é uma miragem, a exemplo do que acontece no deserto, ok? É causado pelo mesmo fenômeno, né? Tem a camada asfáltica, ela está bem aquecida, o ar acima está bem aquecido, ok? Então ali vai acontecer o fenômeno da reflexão total da luz. Então vai refletir a luz de forma total, causando ali aquela miragem, ok? Então por isso que é a letra E. Então por que não é a letra A, por exemplo? Fala de difração da luz durante sua trajetória. Gente, difração é o fenômeno da luz, né, que se baseia em contornar alguns obstáculos, certo? Ou de se criar novas ondas, mantendo as características iniciais quando passa por fendas. Então não é ocasionado por difração, ok? Não acontece uma difração ali, certo? B. Difusão da luz ao atravessar diferentes camadas atmosféricas, ok? Realmente a luz ela se difunde e atravessa várias camadas atmosféricas, mas isso não é o fator, né, que vai fazer com que a pessoa consiga ver miragem, né, seja no deserto ou seja no asfalto, ok? Não é a dispersão da luz e nem a difusão dela, certo? A letra C, presença de oásis nas regiões desérticas da Terra. Não, ok? Deu o exemplo do asfalto, por exemplo. Será que no meio da estrada, no asfalto, vai ter, né, um oásis ali? Isso não acontece, tá, ok? Então nós não podemos dizer, né, ou responsabilizar a pessoa que está conseguindo ver ali, né, uma ilusão de ótica que de fato aquilo ali é, esteja lá, né, ou aconteça. Né? E a letra D, a forma esférica da Terra que facilita a dispersão da luz na atmosfera. Não. Se fosse a forma esférica da Terra, todos os locais da Terra nós conseguiríamos ver ter essa ilusão de ótica, mas existem lugares que a gente não consegue ver da mesma forma, justamente por causa da temperatura e de outros fatores. Ok? Então, a resposta só pode ser a letra E, né? Variação do índice de refração do ar com a sua densidade. Né? Lembrando que a densidade é massa sobre o volume, tá ok? Então, a massa ela vai mudar de acordo com a temperatura, porque a quantidade de matéria que vai ter no local em que a temperatura é maior
tá certo? Se eu for pegar uma determinada região, um volume, eu vou ter menos agentes, né, menos matéria do que no local que é frio, né, numa região fria em que essas moléculas elas vão estar mais próximas umas das outras, tá ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.